Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do Biplan Conversa Afinada, o seu podcast de informação, cultura, lazer, tecnologia, ciência e muito mais. E hoje nós temos um convidado que geralmente ele é acostumado a estar por trás das câmeras. Bem-vindo ao Biplan Conversa Afinada, Luciano Matos. Obrigado, Ricardinho, pela oportunidade. Você já havia me falado, né? E estamos aqui. Bacana, bacana você aqui com a gente que se conhece há mais de 40 anos. Luciano, como é? Marqueteiro, publicitário, amante do vídeo, diretor de imagem, escreve, roteiriza, como é que é? Fala um pouco da sua profissão pra gente. Rapaz, na verdade, eu sou publicitário, né? Não formado, porque na época aí não era rara as faculdades de publicidade. Eu acho que tinha em Salvador só, na Sim, Católica e em sim. São Paulo e tal. Mas eu aprendi, assim, desde moleque, porque minha avó, ela foi É, é- ela, ela foi figurante da Rede Globo, novela, Sim, em São sim. Paulo. Pois não. Então, eu sempre me envolvi com comunicação, né? E aí ela me levava para Globo, me levava para Bandeirantes, né? Você cresceu ali meio nos bastidores, Nos né? Por bastidores. trás das câmeras mesmo. Fui uma criança na primeira versão de Mulheres de Areia. Trabalhei na TVS, a antiga TVS, que é a atual Silvio SBT, Santos, né? no Silvio SBT, Santos, exato. na novela Espantalho, O né? Espantalho, eu assisti. Era um dos guris lá Sim, da sim, novela. sim. Depois, na Bandeirantes, eu trabalhei num programa chamado Carrossel, né? Era tipo um Paquito, Sim. né? E tal. Então, e fiz muita propaganda, né? Era ator mirim, acabei virando ator mirim, junto com meu irmão. E aí eu fazia Atma, eu tinha os brinquedos, Atma é ótima, né? Então eu sempre me envolvi. Aí teve uma época que o governo proibiu de criança trabalhar na área, Pois é. e aí eu me afastei. Mas sempre gostei de estar na frente ou atrás das câmeras, sempre me fascinou, entendeu? Então, desde essa época eu já gostava. Você tem uma vida, né? Eu chamo de repertório de vida rico, né? Morou fora do país algumas vezes, É, por diversos anos. Me fala um pouquinho sobre essa experiência é tua aí, assim, internacional. não, meu pai tinha uma metalúrgica com meu tio lá em São Sim, Paulo. sim. E ele tinha escritórios, eles punham escritório no Brasil todo, né? Então eu rodei esse Brasil, tanto quando criança, que meu pai era mais da área comercial, e depois a profissão também, né, Sim. ajudou a rodar mais ainda. E meu pai abriu um escritório em Assunção, no Paraguai, morei alguns anos lá, né? E depois fui para a Argentina, né? Mas eu sempre gostei de viajar. Então, o meu pai puxou minha avó. Ele não para num canto. Então, Sim. a gente acostumou com isso. E meu pai gostava muito também, às vezes, de ir para cassino. Então, às vezes, a gente vivia em cassino. Os cassinos geralmente eles são hotéis, bons hotéis, Bons né? hotéis. Então, a gente Tem essa ficava versatilidade. ou no Paraguai, ou no Uruguai, ou na Argentina, e rodava, entendeu? Por isso eu odeio jogo. Sim, você Porque não. às vezes você pensa que você vai ganhar, mas você perde pra caramba. Não, sempre quem ganha a casa, não tem essa ilusão É do a cassino. casa, sempre. Mas puxando esse gancho aí, É. Luciano, da publicidade, desse repertório vasto que você fez muita campanha política no Brasil inteiro, faz até hoje. Mas me conta aí algumas das campanhas que você fez que mais marcaram assim a tua carreira. Eu tô ligado que você é vencedor, né? É, Você dá sorte para os é, candidatos. é aquela coisa. Às vezes as pessoas se enganam que o cara que vai trabalhar em campanha, ele vai fazer você ganhar. Na verdade, o marqueteiro, se você ganhar, se o candidato ganhar, é porque ele teve que ganhar. Porque é o seguinte, a função do marqueteiro não é fazer o candidato ganhar, é melhorar a imagem dele. Sim, Até sim, porque político é o pior produto para se vender, né? verdade. Porque quando você começa uma campanha, nem sempre o candidato fala o que ele aprontou, o que ele fez, se ele Exatamente. teve amante, o que porra é, entendeu? Então o que que acontece? No meio do caminho estoura uma bomba, Sim. e aí a campanha Parece um filho, né? Uma filha, é né? por aí. Então sempre quando eu vou fechar campanha política, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: nunca fecho um candidato que na pré-campanha já está com 70%. Principalmente os mais novos. Por quê?
Eles não têm a expertise de que durante a campanha, esse 70 vai cair para os 40, vai cair para os 30, entendeu? Vai Entendi. cair para os 50, porque é normal, as coisas vão acontecendo durante a campanha. Eu já vi equipes caírem com políticos que não têm experiência, achando que ia perder a eleição. Então, a gente, quando vai fechar a campanha, tudo isso você tem que tomar cuidado, É né? uma espécie de advogado, o cara tem que lhe contar tudo, não Tudo, pode esconder nada. nada, né? Certo. E aí, de Você não ser repente, pego de surpresa, né? De você não surpresa. sabe, e sempre acontece, né? Mas, assim, eu atuei muito tempo no marketing, depois, só que é uma responsabilidade muito grande. Aí eu preferi partir para o lado da produtora de vídeo, né? Que aí você só executa, você não precisa pôr a cara, porque a pressão é muito grande. Marketing político não é para qualquer um. Desde o cara que puxa o cabo, ele tem que ter experiência. Porque em marketing político é assim: se você fizer 100%, fez mais que sua obrigação. Se você fizer 99%, você é incompetente. Certo. Entendeu? Então, o marketing político é complicado, não é para qualquer um, tem que ter estômago, né? Eu sempre falo, se eu fosse escrever um livro de todos os políticos que eu já trabalhei, nunca mais eu faria campanha política nesse país. É. Porque, primeiro, quando o cara te contrata, ele, Segredos inconfessáveis. ele tem que confiar em você. Se ele não confiar em você, ferrou. Porque se você deu certo na primeira campanha, você vai embora. Se não deu certo na primeira, você nunca mais você faz. Porque é um grupo muito pequeno no Brasil. Restrito, Ele é fechado. restrito, fechado. Todo mundo conhece todo mundo. Eu conheço fulano, conheço cicrano, E conhece lá eles em se Minas, em comunicam São entre Paulo, e si, é uma coisa comunica e tal. terrível. É. Então o mercado, é como aqui na Bahia, o mercado publicitário tem em Salvador, o mercado publicitário no interior da Bahia cresceu, mas é um mercado pequeno. Qualquer vacilo, o cara dança. É um Certo. mercado de panelas. Não só aqui na Bahia, como em todo o Brasil. Então, para você entrar na panela é difícil. Quando você entra, você tem que saber segurar sua onda, né? Para você permanecer lá, Para né? permanecer. Para não ser frito. Isso. E o mercado publicitário mudou muito Sim. da época que eu comecei para a época de hoje, né? Mas você vem se adaptando, né? Você vem É se, isso. O que que acontece? Muita se gente reciclando. da minha época hoje está sem trabalhar, porque não soube se adaptar, Evoluir e acompanhar evoluir e a acompanhar evolução as das coisas, coisas. né? A evolução das coisas. Então, o que que acontece? Se você não acompanhar, não evoluir, você morre. Hoje eu vou fazer, daqui a um ano, 60 anos, né? Mas minha cabeça tá fervilhando. Agora, as pessoas olham pra gente, porque tem cabelo branco, mas não é. Só para você ter uma ideia, IA, inteligência artificial. Hoje se descobriu que quem tem de 50 a 60 anos, para fazer um prompt, é muito melhor do que tem 20, 30. Explica o prompt aí, porque tem gente que está assistindo, gente que não sabe o que que é. O prompt é o Explica isso. comando que você dá para a Ok. inteligência artificial poder interagir com você, ou você produzir um vídeo, ou produzir uma foto, ou produzir uma arte, E como é que ela interage entendeu? contigo? Essa ferramenta, ela te ajuda, ela te auxilia em quê? Por exemplo, antigamente eu recebia um roteiro porque a maioria das agências te manda um texto, não te manda um roteiro de É storyboard. verdade, verdade. Aí você tem que decupar aquilo para poder fazer as cenas. Então, com a inteligência artificial, antes eu levava entre a decupagem e o storyboard, levava 2 dias. Decupagem é você É, assistir todas as por exemplo, fitas, é, 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 marcadinhos ali, né? O marcar plano timeline. americano, Sim, sim. fulano vai entrar da esquerda para a direita, a câmera vai fazer um tilt, que aí você vai jogar para um plongé, e aí o cara vai virar para a câmera, vai dar o texto, aí vem um ventinho no ventilador, tal. Isso você tinha que escrever e tal, 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 tal. Hoje, com inteligência artificial, você chega para ele e faz o prompt assim: haja como um redator publicitário, né? E pegue este roteiro em PDF, analise ele e me dê um storyboard escrito sobre esse roteiro. Pronto, finalizado. Pronto. Aí ele vai. Aí eu chego para outra inteligência artificial. Eu quero que você pegue essas imagens, esse texto em PDF, já com o storyboard e a decupagem, e me dê imagens para poder montar o storyboard. Aí vai. Isso facilita, isso é ferramenta. As pessoas hoje se apavoram com a inteligência artificial, mas ela é uma ferramenta como qualquer outra. A grande questão é essa: quem não tem conhecimento geral
Que não tem repertório, não tem Repertório feedback, não não vai vai, conseguir. não vai conseguir. Hoje as pessoas têm mania de pegar o celular, olhar o primeiro parágrafo. Pô, você viu o que aconteceu, mas não leu a matéria toda. Exatamente. Então você não tem leitura, você não tem conhecimento. O nego acha que ler é olhar no Instagram, a notícia que está ali foi, mas não é. Você tem que ter o conhecimento, tem que ler. Quem é publicitário tem que ter conhecimento geral. Tem que conhecer tudo. Você tem que ser um cara globalizado sem perder sua regionalidade, né? Porque você tem que saber de tudo um pouco para poder criar. Por exemplo, você tem a Copa na França. Se você não souber que o cara vai aqui na França, o personagem vai andar com uma baguete, um cachorrinho, que vai ter uma encharpe, que ele vai comer croissant, né? Se você não souber que croissant é uma comida francesa, né? Ou que macarrão é italiano, não é francês. Sim. Se você não tivesse, são pequenas coisas que chamam a atenção na criação. Agora, essa questão aí da inteligência artificial, eu acho que obedece mais ou menos aquele ponto. Você sempre vai ter aquela ferramenta à sua disposição, mas sempre você vai ter que fazer uma revisão nela. Para Sempre você. Como é que é essa revisão? Você excluir, por exemplo, ela vai te dar muitas opções. vai. Com coisas que vão vir a mais e outras a menos. Mas aí que está a grande questão. Por exemplo, você vai fazer um texto. Cafézinho, gente. Você vai fazer um texto. O que acontece? Você faz o texto. O que o povo faz hoje em dia? Eles. Ó, eu quero texto assim. A inteligência artificial vai fazer. Tá errado. Você tem que ser criativo. Perfeito. Você não pode pedir para a inteligência artificial criar um texto. Até Fazer alguma coisa porque, para você. para você, Exato. eu faço um texto. Aí eu pego aquele texto e peço para ela, corrija, faça uma correção ortográfica desse texto. Ele vai fazer uma correção ortográfica desse texto. Mesmo assim, exige que você dê uma olhada Dê depois. uma olhada depois. Ele fez a correção. Aí o que eu faço? É, o que você mudaria nesse texto? Como que você alteraria esse texto? Como que seria o seu texto a partir do meu? Aí ele Certo. Aí a inteligência artificial faz. vai lá corrigir a ela mesma, Não, ela baseado vai. naquilo que você É, gostaria. gostaria. E ela faz do jeito que ela quer. Certo. Aí eu vejo o texto dela e retiro o que é bom dela e retiro o que é bom do meu. Perfeito. Entendeu? E coloco as duas, né? Isso agiliza o processo de criação. Você cria, não é a inteligência artificial que vai criar. Você tem que Você fazer vai com que utilizar ela ela como ferramenta, não ferramenta. é, para Porque melhorar a é, qualidade é daquilo que você já sabe que isso. você já quer. O que as pessoas fazem hoje em dia? Pedem para ela criar. É lógico que ela não vai criar. Porque criação tem que ter coração, tem que ter sentimento. Exato. Inteligência artificial ainda não tem isso. E dificilmente vai ter. Há controvérsias. Não, porque o sentimento é É, inerente à alma. a alma. E você não pode reproduzir a essência. Mas Por é exemplo, isso. você pode reproduzir um quadro de Da Vinci através da inteligência artificial, mas jamais você vai esperar que uma inteligência artificial chegue a ser um criador de coisas que Da Vinci criou, que um Tintoretto, que o Michelangelo. Mas aí que está a grande questão. Por exemplo, a gente teve um exemplo nesse São João, teve uma agência lá no Pará que criou um comercial todo com inteligência artificial pelo Véu 3 de São João. Aí, todo mundo explodiu na internet, esse comercial e tal. Aí começou outros fazerem igual, com outros personagens, mas a cara é a mesma, Vetorizando, tipo assim, utilizando, ó, copiando. sim, Na verdade, o que acontece? As pessoas acham, pô, ficou de fuder e tal, que vai fazer igual. Aí que eu falo o efeito manada. As pessoas não criam, elas copiam aquilo que os outros estão fazendo. E com a inteligência artificial é a mesma coisa. Chega um momento que ela é ótima para criar vídeos e tal, como aconteceu agora com a Marisa do Maior. Caralho, o cara teve uma sacada, eu não sei qual é, mas bombou nas redes sociais a Marisa. foi. E teve uma sacada porque o texto é legal, é bacana. Aí o que aconteceu? O Magazine Luiza puxou para eles, né? A gente chama de chupar, né? Deu uma Não, chupada. não, chamou Chamou mesmo? a Marisa do Maior, fez Sério. um acerto publicitário, junto Ah, tá. com a Magalu, Sim. né, com a personagem do Magalu, e fez isso se chama de publicidade de oportunidade. Pintou uma coisa ali que você, né? Então, o que que acontece? As pessoas, esse cara que criou a Marisa do Maior, ele foi criativo.
Ele fez uma coisa. Então, o que que acontece? Você vê tanta coisa na internet que daqui a pouco vira carne de vaca. Aí, na publicidade, você vai usar só como ferramenta mesmo, né? Entendi. Então, é o que eu falo, o efeito manada na rede social é terrível. E as pessoas, elas ainda não se ligaram nisso. Até porque, infelizmente, a maior parte da população tem uma visão muito fechada, né? E quem é publicitário, quem é jornalista, quem é que teve uma formação melhor, sabe sacar essas coisas e vai se dar melhor. A gente tem aquela velha doença, né? De até nos filmes a gente fica vendo os erros de sequência. O camarada tá com o copo cheio, aí a câmera muda, volta, não tem mais o copo, daqui a pouco a câmera volta, o copo tá vazio. E a gente Isso, pega isso nos filmes. Isso é isso, natural da gente que mexe com. Eu já mexi muito também com esse negócio entendeu? de vídeo. Então, a inteligência artificial tem essa vantagem. Ela vai te ajudar em muito agora como ferramenta. Se as pessoas não souberem usar isso como ferramenta, agora existe problemas, existe, Pois não. porque hoje a gente tem o chamado analfabetismo, né? Digital, Não só digital, como o analfabetismo funcional. As funcional. pessoas leem, mas não Ah, interpretam o tá. texto, Sim. né? E a inteligência artificial, você tem que saber interpretar tudo para poder pedir. Então, o que que acontece? Vai gerar um vácuo na população no meio de trabalho e tal. Por exemplo, esses dias, não vou citar o nome, uma agência me mandou, Hum, faz para mim aí, dá uma decupada, não tenho tempo. Eu posso te mandar à tarde? Aí eu falei, não, eu tenho um agente, eu tenho um funcionário dentro do meu computador que é um agente de inteligência sim. artificial. Joguei para ele, analisa Tem esse um nome? PDF aí, Tem um nome? agente, É um é agente. um agente de Ah, inteligência ok. artificial. Eu joguei para ele, dá uma analisada nesse PDF aí, nesse roteiro, decupa para mim. Em 2 minutos ele decupou tudo, eu olhei, li, ouvi, tá ok, mandei. Já. Por quê? Eu sei usar a ferramenta, entendeu? Mas isso aí é o quê? Um plugin? É um aplicativo? Como é que você É, é, consegue? é porque é o seguinte, é o que eu falo. Às vezes as pessoas falam, chat GPT, mas o chat GPT é bom? É. Mas você tem que saber usar qual ferramenta. Às vezes, o chat GPT, por exemplo, como ele não tem o que o Gemini da Google tem, quando ele não sabe, ele inventa. Aí o cara Ah, se lasca. O Gemini já não, porque ele tem toda aquela estrutura neural da Google. Então ele o vai atrás. repertório dele é O maior. repertório é maior. Exato. Então, você tem que saber usar a inteligência artificial certa. Entendi. Tem várias plataformas de inteligência artificial. Você usa qual? Hoje eu uso o Gemini, ChatGPT, Perplex, DeepSeek. Depende do Do que que para o você que eu vou usar. quer, né? O VEL3 para vídeo e por aí vai. Entendeu? Então, Então, às vezes, em vez de você pagar um ChatGPT da vida, é melhor você pagar uma plataforma, que é o mesmo valor, e essa plataforma tem disponibiliza todas as todas as ferramentas para ferramentas que você. você trabalha ali. Aí você sabe o que, que você vai fazer. E aí também tem aquela questão de você se adaptar. Tem gente que prefere uma ferramenta, outros, um é melhor para vídeo, outro é melhor para texto. Tem Isso. essa coisa, né? Tem. Isso é Para bacana. tudo são ferramentas. É a mesma coisa. Às vezes, você antigamente usava muito CorelDRAW, hoje. Sim, Ou você usa o exatamente. Photoshop ou o Illustrator. Exato. Depende para o que você quer. Ou então, na edição de vídeo, você vai usar o CapCut para a internet, ou vai usar o Premiere ou Final Cut para edição mais aprimorada. Exato. Né? É a mesma coisa de inteligência artificial. Você tem que saber para que ferramenta você vai usar ela. Então, que plataforma que você vai usar. Entendeu? É bem por aí. Ok. Luciano, me fala um pouquinho aí das campanhas publicitárias que você tem feito. Como é que está o mercado de publicidade justamente com essa questão da inteligência artificial? Porque pelo que você está me dizendo aí, vai continuar dependendo de bons profissionais. Sempre. O que vai acontecer é o cara ter mais estudo, ser mais aprimorado, né? É isso. O que que acontece? A publicidade, ela vem tendo uma mudança muito abrupta, muito rápida, que Por causa da muitas vezes, tecnologia, por será? causa da tecnologia, porque, por exemplo, antigamente eu rodava um VT de 30 segundos, eu passava 2 meses sem trabalhar. Eu ganhava uma grana, Tô ligado. era muito dinheiro. Sim.
né? A gente, às vezes, por exemplo, na época que eu era produtor, Campanha publicitária, é, não era um na época que eu era toque de produtor, Midas. então, lembra da Sapataria Santana? Oh, A gente fechava, eu trabalhava numa produtora chamada Videograve, em Valdemar Simões, Carlos Alberto Simões, ex-deputado, que era um braço da TV Itapuã. E a Videograve era a maior produtora do Norte e Nordeste. Era uma estrutura espetacular. você trabalhou lá. Trabalhei lá. Só para você ter uma ideia, muitas vezes você fechava você só passava o orçamento depois do material pronto. Ou seja, até a farra da galera estava embutida. Não, tudo bem, é. Até a Ou seja, maconhinha você tal. tinha que pagar, a empresa tinha que pagar, Tinha que porque pagar. o material já estava pronto, custa X, Custa acabou. X. Hoje em Entendi. dia não, você tem que passar o orçamento antes para ver se o cara tem dinheiro. Naquela época você fazia e falava, custou tanto, o cara E o pagava. cara pagava, Entendeu? O exatamente. mercado mudou, então a estrutura era Mesmo porque não outra. tinha tanta concorrência, né? Não tinha concorrência, não tinha muito publicitário. Naquela época, publicitário, a maioria que trabalhava, fazia arte, era quem vinha da arquitetura. Quem fazia, começou com computação gráfica, quem vinha da arquitetura. Não tinha tantos profissionais como as faculdades encheram o mercado, não só de publicitários, mas de todas as áreas. Hoje você vê de profissionais dirigindo Uber, porque não tem. O cara se forma, não tem função. E agora nós estamos no período dos corretores de imóveis. Cresci. Cresce. Tem médico, publicitário, advogado, todo mundo Tudo. tirando Cresci, porque Por quê? daqui a pouco Também, ele vai. você está entendendo? Então é, que nem farmácia. O cara bota a farmácia, aparece outro. Ah, tive uma ideia, vou colocar uma, uma, uma academia aqui mesmo, na cidade. O que mais tem aqui é posto de gasolina, farmácia e academia. Academia de novo. Entendeu? Uma hora E, todo mundo e quebra. essas lojas, né, de tudo por R$ 10,99, aí o 10,99. cara bota um corre ligeiro, outro corre rápido, outro corre É, e circula é, e vira uma coisa parecida. mas é isso. Então o mercado publicitário, ele foi. Até hoje, as agências ainda não conseguiram uma forma de ganhar dinheiro com a vinda da internet, né? Quando começou a internet, rede social, as grandes agências começaram a montar outras agências digitais, né? Entendi. E para poder. Aí viram que você tinha dois custos, aí no final tiveram que fundir tudo, né? E aí vai mudando. E as E- empresas optam sempre por menos custo com maior É, benefício, né? E o entendeu? digital é imbatível. É, então, Não tem como concorrer. o que que acontece? O mercado hoje está muito ligado, a publicidade está muito ligada à internet. A internet cresceu, as redes sociais cresceram, só que aí que dá a grande questão. O que que acontece? Hoje o cliente não quer pagar uma boa produção, o cliente não quer, porque ele acha que um celular hoje resolve, rede social resolve. E não resolve. Por exemplo, você vê às vezes o cara. Hoje o que mais tem na rede social é curso, discurso daqui. Todo mundo virou professor. Todo mundo é expert, todo mundo é PhD, todo mundo é tudo. Né? Tá. Então, a Da publicidade. boca para fora, Da né? boca para fora. A publicidade foi perdendo a essência. Antigamente, como você não tinha todos os recursos digitais, você era mais criativo. Você lembra o Washington Oliveto? A Cannes, ontem mesmo, Fez homenagem a foi uma ele, homenagem né? ao Washington Oliveto, porque eram ideias simples, mas ideias que vendia, que passava emoção. É o que eu falo, cabeça e coração. Eu me lembro de uma propaganda do Oliveto que ia na retícula do jornal Uhum. falando do cara, era pacifista, para quando chegar no fim Folha de São Paulo. Era Hitler, era É, Adolf Hitler, Folha de não São é? Paulo. Também teve esse Duda Mendonça, que era um monstro. Teve aquela Óticas Teixeira, quem não anda a luz dos olhos É, meus? Quer dizer, são propagandas simples, uma câmera, às vezes são. uma só, É. né? Mas é isso. Ó, Washington Oliveto, Duda, o próprio Nizam. Engraçado. Hexagonais. Engraçado que Nizam foi estagiário de Duda na DM9 em Sim, Salvador, sim. né? E no final o Duda chegou para ele e falou: Ó, velho, não dá, você não leva jeito, Isso é problemático, viu? Já fizeram. Eu entendeu? conheço essa história. É. É isso aí. O filho de Washington, É. Homero Oliveto, trabalhou comigo em Hum. Salvador, porque ele foi do primeiro casamento do Washington, e a gente trabalhou junto, né? Não quer dizer porque o Washington era
puta redator, um puta criador, que Homero tinha que ser. Sim. Então, às vezes, as pessoas viam uma expectativa, contratavam o menino. O nome pesava. Pesava, mas não, não dava liga. Homero hoje é um senhor diretor de cena de filme. Ele descobriu que ele era puta O diretor, talento dele é ligado talento à ligado ao direção de cinema, imagem. de imagem, entendeu? Então é isso, você vai descobrindo, a publicidade tem essa vantagem, que ela tem um leque, você vai descobrindo para que lado você... Você fala publicidade, mas assim, o vídeo, né? O audiovisual, que a gente Hoje é chama assim, mas audiovisual, hoje não é nem cinema não é mais, nem cinema, é mas é audiovisual. audiovisual. E o audiovisual realmente é encantador, e quem mexe com isso, E eu sou apaixonado. Pra você você tá ter uma louco. ideia, Eu já vi algumas coisas suas, são fantásticas, então, cara. Sinceramente, mas aí que tá a questão. você honra a profissão. Eu tenho um canal no YouTube, e o meu canal no YouTube Sim. tem mais de 1000 Dá aí o jobs. endereço pro pessoal. Né, tem mais de 1000 jobs. Fala aí Né? como é que é o canal. Arroba Luciano Feitosa Matos. Tá lá no YouTube. E são mais de 1000 Ô, gente, jobs. vale a pena visitar, porque este camarada tem verdadeiras pérolas, viu? Da Coisas publicidade, do antigas, audiovisual. Pô, coisas você novas. fez um trabalho ali de Salvador, na época, no Pelourinho, ali no mar. Rapaz, Pelourinho, vírgula, mar, baianas, capoeiras, e eu achei uma coisa fantástica. Eu olhei assim, fiquei estatalado com aquilo. Você não estava nem morando de volta aqui, Não, em não. Vitória da Conquista, que você está morando atualmente. Atualmente. Aí fala, não, isso aí é Luciano Matos. Eu falei, rapaz, o cara é uma fera mesmo. E é Eu sou engraçado apaixonado que pelo todo vídeo. mundo pergunta por que você mora em Vitória da Conquista? O Ah, que você foi fazer em Vitória da Conquista? Para mim, na época, era prático, porque eu morava aqui, mas eu vivia viajando o Brasil todo. Eu rodava. você tem que ter um local, né? É, Um QG. eu rodava em São Paulo, rodava em Salvador, Aracaju, rodava em Campo Grande, Cuiabá, Curitiba. Ou seja, eu passava 2, 3 dias aqui, ponte aérea, 2, 3 dias. Aí veio aquela crise da Dilma, que deu uma. Eu já vi crises, mas igual a da Dilma eu nunca vi. É, né? E o Porque Brasil, acho que nunca se recuperou daquilo. é, Até hoje, até hoje ainda está. né? Mas, por exemplo, eu estava num canto, ali estava ruim, eu ia para outro estado, no outro dia Entendi. já estava fazendo dinheiro. Ia para outro. Na da Dilma não deu. Porque no da Dilma, Ela, foi tudo que é canto. ela democratizou A a crise. crise. Entendeu? E aí eu tive que. Porque na época, depois da crise da Dilma, as produtoras bancavam passagem, Sim, hospedagem, alimentação, às vezes ficava doente, no hospital, tudo. Hoje em dia ninguém banca mais nada. mais nada. Mudou tudo. Hoje você monta a sua empresa e traz e você se vira para lá e ele É, só lhe paga o seu trabalho, hoje mudou tudo. não é? Hoje mudou tudo. Então, não tem essa verba mais. Né? Hoje, o que você ganha dinheiro no audiovisual em publicidade? É governo. Ou é municipal, estadual ou federal. Se você for viver só do privado, você está lascado. Porque o privado não tem verba. Nunca tem verba. Né? Agora, O se você. empresário é muito escochado, muito imposto, muita coisa, e no É, final ele acha que a publicidade, eu vejo assim, as grandes empresas, não, Coca-Cola, aí tudo bem. Colgate, Mas PepsiCo, aí é são eixo grandes Rio-São Paulo. corporações É São Paulo. mundiais, né? Mas o pequeno empresário, o médio empresário, ele resiste muito à publicidade. Ah, não, já sou conhecido. É, Mal sabe ele que, mas é isso. né? O que acontece? Por exemplo, é o que eu falo, rede social, nem sempre 1000 likes te traz venda. Sim, Às vezes um like só lhe resolve a vida. sim, Mas as pessoas acham que as empresas, vou contratar o pessoal para filmar porque as pessoas querem aparecer. É diferente. Elas exatamente. não estão querendo, não estão. Se você olhar nas redes sociais, as empresas, elas não estão vendendo produto, elas estão vendendo elas. Não, e essa epidemia de o dono da loja fazer a propaganda da É, loja, rapaz, mas isso é isso. Então, é comece por aí. caricato, né? Comece por aí. Elas não estão fazendo propaganda da empresa delas, estão fazendo propaganda delas. Porque Delas. é a médica que está lá, é o advogado, é o contador, é a equipe Eu dela. até comentei aqui outro dia que eu vi outro dia um outdoor de uma médica, outdoor escura, ela toda vestida, parecendo uma modelo, a coisa mais linda do mundo. Eu não entendi o que era. É. Passei na volta, olhei, não entendi, comentei com a amiga, ela falou, a doutora fulana. A moça é muito bonita, realmente, mas ela tá ali fazendo uma propaganda de tudo, menos da especialização dela, Então, mas de medicina. é isso. O que acontece? As pessoas, a vaidade com a rede social, por exemplo, meu Instagram. Meu Instagram é para divulgar meu trabalho.
E é tipo uma revista. Resolvi transformar ele em tipo uma revista, que eu sempre tive vontade de ter uma revista. Então, o Instagram é tipo uma revista, meu avatar é um avatar Revista eletrônica. eletrônico, voltada para a área. Eu não tenho foto, eu tenho um avatar, esse avatar já é conhecido no mercado publicitário no Brasil Sim. todo, tudo que é canto É o país. óculos, o nariz O e óculos o e o cavanhaque. cavanhaque. Então, Marca forte. as pessoas, por exemplo, quem ganha dinheiro nesse meio é o videomaker, o videomaker, como é que eu posso dizer? Influencer. Sim. Ele aparece, ó, eu fiz vídeo disso, quem ganha dinheiro é ele, não é o TikToker. cliente. TikToker. Não, porque o videomaker influencer que eu falo Sim. é o cara que faz e faz. Ele tá gravando, o cliente tá enchendo de make-off dele, fazendo, porque é dois caras só trabalhando, fazendo tudo. Que Certo. antigamente, quando a gente tem uma produção grande, dependendo, tem até 40 Sim, profissionais sim, trabalhando, lógico. né? Porque é luz, isso, aquilo. Tem locação de espaço, né? Então, o videomaker vem, faz aquilo na empresa e tal. Quem é que está ganhando dinheiro? Quem vai ganhar dinheiro ali? É o cliente ou o videomaker? É o É o vídeo. videomaker. Porque ele está se vendendo, cara, aquele cara é babá, aí começa a contratar, e aí o cara começa a fazer, Ou seja, a personalidade arrasta a marca. Antigamente a marca fazia as fazia. personalidades, né? Você está entendendo? Ah, não, é a garota do Fantástico. É, Hoje não. você Fantástico, tá entendendo? garota. Então, o que que acontece? É justamente isso. Você vê que a personificação da vaidade das pessoas é que influencia o marketing digital hoje. Uhum. Não é a empresa dele, a publicidade dele. Você lembra daquela propaganda dos anos 70? Meu cabelo parece tanta diferença. A menina que É, arrastou o Colorama. aham. Assim, o Colorama Neutrox. fez ela. Não, Colorama. Era Colorama. colorama, né? Colorama. Colorama. Neutrox é da mesma empresa, eu acho. Você Da- falou da vaidade aí, Luciano. Esse livro aqui eu escrevi. Eu sou psicólogo curioso. E aí, está falando justamente sobre da vaidade, né? Cidadelas do Nada, reflexões sobre a vaidade nas relações humanas. Aí eu vim te presentear com o livro, né? Obrigado. Para Vou você dar ler. uma olhadinha aí. Vou Não tem sim. nada de extraordinário, não, mas é uma leitura interessante Vou. que traz histórias e o que acontece com as pessoas quando exacerbam demais, né? Explodem em vaidades. Muito a ver com Vou a situação atual do mundo, né? eu vou ler sim. Com as pessoas que vão Quem não é almoçar, tira vaidoso? uma foto, Quem não né? é vaidoso? A gente que trabalha com Controlado, comunicação, controlado não faz mal. controlado não faz mal, Ah, mas hoje, ontem eu estava vendo, até numa matéria do Jornal Nacional, Bonner falando, né, que o mal das redes sociais estão fazendo ao mundo, né? Porque a vaidade vai dos políticos à pessoa mais simples, né? Então, as redes sociais vieram como uma ferramenta de publicidade, de comunicação, que hoje não está comunicando, ela está confundindo todo mundo. O mundo se dividiu, os políticos se dividiram, as famílias se dividiram, né? As amizades se acabaram, né? Então, a vaidade hoje é uma coisa que é uma doença. nós estamos vivendo uma crise, né, da comunicação em si. É, Muitas vezes produz-se texto, as pessoas falam coisas que a gente simplesmente não consegue entender o que a pessoa está falando, onde ela quer chegar com aquilo. Mas vamos continuar aí nessa questão da publicidade. certo. Atualmente você está baseado em Vitória da Conquista, mas você está disponível aí para fazer vida no mundo, no Brasil todo, onde for. É assim, eu sou freela há muitos anos. Sim, Eu nunca gostei de ficar atrás de uma mesa sendo funcionário, certo. bater o horário e tal. Até porque essa profissão, principalmente do audiovisual, você começa a conhecer muita gente. Eu viajei esse Brasil todo, fiz campanha já. A campanha passada, eu fui diretor de cena da campanha de Sheila, né? Sheila, prefeita de Vitória da Prefeita de Conquista. Conquista, né? Vencedora. Vencedora. Venceu. Primeiro turno. E o marqueteiro foi Lucas Caires, que é da Gente Propaganda, que é um amigo Gente propaganda. que é um amigo de longas Família datas. Caires, bem conhecida aqui, né? Isso, Zé Maria, Max isso, Tour, meu isso. amigo querido. Vai E, estar aqui uma hora dessa, viu? então, e Lucas é muito criativo, é um cara que não era nem para estar em conquista mais. É um cara que a criação, a cabeça dele não para, fervilha, né? E é um cara que eu admiro. Eu conheci quando ele se formou, que ele foi trabalhar numa agência, um conhecido meu e tal. E é uma pessoa que é rápido, que hoje em dia, para você conseguir uma pessoa como ele, é difícil. Mas, enfim,
Eu hoje moro em Conquista, trabalho no mercado publicitário como freela, às vezes não tenho viajado tanto ultimamente como eu queria, mas tenho trabalhado no mercado na região. Às vezes faço Guanambi, faço Itabuna, faço a Prefeitura de Vitória da Conquista, aquilo que eu te falei. Mercado é publicidade, ou você faz prefeituras, governo, né? Então não vale a pena, O né? privado eu faço, mas muito pouco, né? Muito bom. Mas é isso. E é uma cidade que está crescendo, é uma cidade que É uma promete, região uma região praticamente metropolitana, que já deveria metropolitana, ser, né? Ter esse metropolitana. status. E eu gosto muito daqui. As pessoas. É uma cidade que você tem uma tranquilidade que na Bahia não tem, O né? Conquista tem eu me lembro muito de Belo Horizonte antigamente, que é uma cidade que não chegou a ser grande o suficiente para lhe incomodar e não é pequena também o suficiente É, para lhe isolar. Daqui você vai para onde você quiser, você tem acesso a tudo. Conquista tem 4 shopping centers, é. ou seja, empresas de variados, E chegando né, mais, crescendo. serviços, Então, saúde e educação de ponta. de ponta. Mas é isso. Eu acho que é uma região que está crescendo muito. A daqui, a Chapada, Guanambi, que eu era uma das poucas cidades da Bahia que eu não conhecia, porque eu já rodei essa Bahia toda, né? E a região sudoeste tem uma diferença do resto da Bahia, Tem. que é o IDH, né? É alto. Ó, eu rodei essa Bahia toda. Você vai para o sul, extremo sul, Salvador, Recôncavo, norte, até o oeste da Bahia, você vê miserável, Muita pobreza. muita pobreza. Região sudoeste da Bahia tem pobre? Tem, mas não tem miserável. Não tem. E outra coisa, o IDH, como você falou, né? Uma cidade É com Barra do educação. Choça, com Vitória da Rapaz, Conquista. Guanambi me encantou, Guanambi. Guanambi é Guanambi melhorou muito, uma cidade muito, cresceu bem, muito. pelo tamanho dela, tem uma estrutura melhor do que até Faculdade de Vitória da Conquista. Medicina, amigo. É, Não é qualquer entendeu? cidade, Mas, né? assim, é uma região que promete muito. Eu acho que depois que tiver a duplicação, terminar essa duplicação, que nunca acaba, né? Exatamente. Saiu a concessionária agora e terminar essa duplicação, conquista aí é que não vai parar mesmo, né? Vitória da Agora, Conquista. uma outra cidade cresce muito rápido, como conquista, foi o que aconteceu com cidades como Uberlândia, Uberaba, São José do Rio Preto, Londrina, cresce, incha, a violência vem, os problemas aparecem, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente está indo Eu para acho esse que lado. Vitória da Conquista tem um ponto nela que eu acho assim que é crucial e que é em benefício da cidade. Aqui é um lugar frio e alto. Então, dificilmente determinados fluxos de miséria se estabelecem em cidades muito altas, frias. Não É, é? Geralmente o pessoal procura mais lugares mais quentes, onde tenha mais mas não vá turistas. muito por isso, não. É, você tem Por uma quê? opinião diferente. Eu tenho uma opinião diferente. Na Até Conquista não tem favela, pelo menos você não, não não encontra, tem. né? É a única cidade da Bahia que não existe Não favela, existe. Não né? tem mesmo. Não tem. Guarani também não tem. Não tem, Não né? tem, não tem. Pronto. Nilo Entendeu? Coelho. É, mas é isso. É aquela coisa. A cidade cresce, ela vai perdendo a essência. Passou de 1 milhão de habitantes, ferrou. É verdade. E perde a sua ligação cultural, né? Perde, As perde. famílias se dispersam muito. Hoje, Conquista, se você for analisar, você já não fala baiano, é isso aqui. Não. Fala mais pro mineiro. É verdade. Porque a maior parte do povo que está vindo para cá é de Minas, É verdade. né? Não, e muita gente do sul do Brasil, muita gente tem O investido mercado aqui. imobiliário mesmo explodiu, Explodiu né? O mercado ultimamente. imobiliário explodiu. Mas até em publicidade, mercado imobiliário é meio complicado. É isso que eu queria te perguntar. Como é que você vê o mercado de publicidade em Conquista, no geral? Conquista tem boas agências. Tem, Você a falou do Conquista. Lucas aí, que é Por uma das exemplo, a Agente Propaganda é uma das agências mais. gente, né? Gente, Detentora de prêmios é uma a das nível agências mais nacional. premiadas do país. É É mesmo. uma das. E é de Conquista. De conquista, entendeu? Então, assim, o mercado de publicidade hoje, você conta nos dedos quantas agências tem. Mas tem agências mais antigas, né? Que é da época que eu comecei. Porque quando eu comecei aqui, em publicidade, era eu, Marta Ferreira, Beto Veronese, Rafael Ladeia, Herbert Dutra, na época, e o que mais? É, é, Jorge Luiz Melquisedeque. Sim, Era a turma da esse aí publicidade. Infelizmente nos deixou, é verdade. né? Mas Se tivesse vivo, era o Matusalém da propaganda é, audiovisual, né? é, Muito então, competente também. então, quando começou a publicidade nessa época, todo mundo já tinha vontade de fazer coisas legais.
Já tinha vontade de fazer Época coisas da mesa criativas. toaster. Você lembra da mesa toaster? E o engraçado é que, por incrível que pareça, na época eu montei uma agência, era Casablanca, né? Sim, E a gente resolveu fazer, aí George Bittencourt foi ser meu sócio. E aí tinha uma loja Express, lembra que na lembro sim. galeria? Sim. Aí ele mostrou o roteiro, pô, ela tinha vontade de fazer isso. Vamos fazer? Vamos. Aí era um comercial caro, por quê? A ideia era um trem, o cara entrava no trem e tal, em movimento, encontrava a menina e tal. Fomos rodar esse VT. Aí fomos para Brumado, conseguimos. Hoje não existe isso. A Magnesita emprestou um trem o dia todo que tinha na Magnesita para a gente gravar o Um comercial. trem com aquela com Trem, trem, o trem, maquinário, tudo. maquinário, É tudo. mesmo, rapaz. Aí ficava os caras Coisa interessante. Me lembro da é, propaganda, me com lembro. walkie-talkie. Ó, eu falava, gravando, aí acionava, aí o maquinista ia com o trem, e aí ia, o cara ia, subia e Tinha tal, que repetir várias várias vezes vezes, aí tinha que voltar todo aquele trem, tó, 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 para e trás, demorava. Cada movimento do dando trem ré. levava meia hora. Então, a gente começou de madrugada, punha fumaça e dá aquele clima. E o engraçado é que eu fui montar em Salvador, numa produtora lá. E foi esse filme que me levou para Salvador. Quando o pessoal lá de Salvador falou: não, não acredito que vocês fizeram esse Vitória da Conquista. Aí que eu montei, editei lá, aí acabaram me puxando para a produtora em Não Salvador. deixaram mais você Aí voltar. acabei indo para Salvador. Pronto, e foi bom, né? Foi bom. A gente gosta muito desse cenário. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da questão. A gente estava conversando aqui no Making Off. Você falou que o Brasil está crescendo silenciosamente. Então, E o ramo publicitário, junto com esse crescimento, faça uma interação entre as duas coisas aí que eu assim, achei interessante. muitas vezes a gente reclama, porque a gente está com a questão da polarização. Então, direita, centro, esquerda, todo mundo tem seu político de estimação, que é uma idiotice. Um acusa o outro do erro do outro. E nenhum deles faz nada por ninguém. Entendeu? Exatamente. Faz por eles. Ninguém é político porque ama fulano, ama ciclano, ama seu país, ama porra nenhuma. A verdade é essa, né? Mas silenciosamente, o país está crescendo. Por que eu estou te falando isso? Apesar da Apesar dos política, né? pesares, o que está acontecendo? A gente está vivendo um momento muito conturbado. Primeiro, se você for notar, as exportações do Brasil para fora estão explodindo. Por quê? As guerras pipocando, O agro. o agro bombando, entendeu? E Trump fazendo tarifa, então o nosso produto fica mais barato e tal. E não é só isso. Se você for analisar, dá uma rodada, é que eu já rodei essa América Latina toda. Certo. Se você rodar esses países da América Latina, tirando Chile, né? Tirando o Chile, que é espetacular, se você rodar e entrar pelo Brasil, pegar as estradas, as cidades que o Brasil tem, o Brasil é uma potência. O Brasil é um país maravilhoso. Que país, tirando os Estados Unidos, tem a quantidade de cidades acima de 1 milhão de habitantes, com infraestrutura e tal? Que país, e a China, né? Que a China hoje, né, é o que está mais crescendo. Sim. Mas que país você tem uma estrutura, que país você tem uma Camboriú que ninguém nem sonhava, o povo lá de fora, quando vê Camboriú, fala, nossa, é Dubai. Exatamente. Então, corre muito dinheiro. Esse país. E outra coisa, que país tem duas safras e uma safrinha? Então, Nós temos duas safras anuais e uma safra sazonal, intercorrente entre uma e outra, tem uma pequena safra para subsistência. No mundo isso é impossível. Na Argentina é impossível, porque a Argentina já tem gelo. No então, Chile também tem gelo. Você subir um pouquinho mais, muita montanha, muita mata, se, escarpas se e o Brasil é acabar demais. pipocar guerra em tudo que é canto, e comida no Brasil não falta para a Não falta. No população. Brasil e nem lá. Não. Porque nós É, alimentamos um terço da humanidade, pô, é, são 8 milhões de então, habitantes. mas aqui não falta. 8 bi. Então, o Brasil só não quebrou porque é muito rico. Se você pegar um cara, sentar e pegar aquelas maquinetas de contar na Rio Bahia, quantos caminhões passam por dia ali, indo e voltando, você vê a riqueza toda rodando aquilo ali. E agora, com essa nova ferrovia que vai até o Pacífico, as Oeste e leste. exportações, você está entendendo?
Meu amigo, o Brasil é muito Ah, rico, tá. Você está falando dessa que vai para o que Pacífico. vai para o Então nós Pacífico. vamos ter A que, gente do já tem Porto uma de estrada, Ilhéus, ligar é, para o Pacífico. não, a de Ilhéus vai até o Centro-Oeste e do Centro-Oeste vai até o Para o Pacífico, Pacífico. Eu vou para aquele exportar por dois porto, pontos. para aquele porto do Peru. Perfeito. Então, até o comércio, o agro vai bombar. Então, as pessoas, elas não sabem E o disso. turismo que você vai gerar também, além de escoar a mercadoria. Já tem a estrada bioceânica que está terminando de ser construída, né? E agora vai ter a ferrovia. Então, as pessoas, a maioria das pessoas, elas não se informam, elas não sabem, O brasileiro não conhece o não Brasil. conhecem. Pra você ter uma ideia, até militarmente o Brasil está crescendo com novos caças, com novos navios, estão preocupando os outros países porque o Brasil está devagarzinho, sem dar É, um fio. há 2 anos ou 3 anos atrás, eu fui fazer um estudo. O Brasil sozinho ele enfrenta toda a América Latina e ainda ganha em número, gênero e tecnologia. Mas é um país pacífico, Não, graças a lógico, Deus, graças a Deus. né? E o Ninguém Brasil quer guerra, né, amigo? não. Só de mercado. O A guerra do Brasil mercado é boa. mercado. E o Brasil é um país que ele volta para o seu umbigo. A América Latina, por exemplo, se você mora em Ponta Porã, todo mundo que mora em Pedro Juan Cavaleiro fala português. Mas quem nasce em Ponta Porã não sabe falar espanhol. Que coisa, né? É. Questão cultural. Toda a fronteira é assim do Brasil. O povo brasileiro fala só português. Agora, quem mora na fronteira do Uruguai, do Paraguai, da Isso Argentina, denota uma influência do Brasil. a influência do Exatamente. Brasil. Fala Eles precisam português. falar português para poder comercializar com a gente. Comercializar. Você está entendendo? Exatamente. Então o Brasil sempre olha para o seu umbigo. Para o norte-americano, para o governo norte-americano, se olhar no site norte-americano lá, o Brasil não é um país latino-americano. Latino para eles é quem fala espanhol. Sim. Entendeu? Então, o Brasil é um país maravilhoso, meu amigo. É um país. A gente fica falando mal. Eu estava vendo um vídeo esses dias de uma publicitária portuguesa que veio para o Brasil. Hum. Ela falando: "Ó, vou mostrar o interior de Portugal, vou mostrar o interior da França, vou mostrar o interior de não sei o que. Foi mostrando. Aí agora eu vou mostrar o interior do Brasil. Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas. E Poços de Caldas, ela fala: Gramado. na Europa não existe. Não, Na não Europa não tem. existe isso. Eu fiquei 8 meses, quase 8 meses na Itália, e interior lá é realmente, pra você ter ideia, as estradas asfaltadas passa mal, mal um carro, Então, você está entendendo? entendeu? Então, o brasileiro fica falando mal de si. O cinema brasileiro acaba com o Brasil, porque só mostra lá miséria, favela, mulher, bunda. Não é verdade. Para o europeu, qualquer um que está lá de fora, vê o Brasil assim. Quando vê uma cidade, é o caso de Camboriú, quando eles veem Cai, a cidade como cai o Camboriú, eles queixo, não cai o acreditam. queixo, cai o Uma queixo. cidade desse tamanho, você está entendendo? Verdade, verdade. Então, a realidade é outra. O dia que o brasileiro parar de falar mal e a publicidade ensinar que o brasileiro tem que falar bem de si, esse país não para. O exemplo é o café da Colômbia. Quem mais produz café no mundo? É o Brasil. Brasil, Quem mais vende café no mundo? a Colômbia. É a Colômbia. Por quê? E outra coisa, o Brasil não está em segundo, não, viu? Ainda tem um paísinho da África lá que vende, depois da Colômbia é ele, e Então, depois é o mas Brasil. por que o café da Colômbia é conhecido Publicidade. por publicidade bem feita? Né? O Exatamente. colombiano lá, com o Era isso que eu jumentinho. queria te perguntar. Você tocou no assunto, é muito interessante. Essa questão da publicidade que foi feita ao longo dos anos no Brasil colaborou muito para a enculturalização desse povo. A maneira como abordaram as coisas, a maneira como os heróis foram feitos nas novelas. Quando a gente fala publicidade, não é só propaganda. É, A publicidade ela também está na linguagem subliminar nas novelas, nos tá, jornais, tá, no jornalismo. O tá. que é que tem a ver? Antigamente a gente não sabia, mas um camarada é atropelado em Vitória da Conquista na Rio Bahia, vai para o Jornal Nacional. O que, é que tem a ver isso? Porque atropelos existem. É, é, E é, é, todo mundo tem compartilhado essa. é isso. O que que acontece? A rede social está forçando A rede social esses de agora, de mas agora. vem há muito tempo. Mas é isso. O Brasil é muito grande, então você acaba. Isso. Então você. Acontece muita coisa ao mesmo Ao mesmo tempo, tempo, poxa vida. entendeu? Então você vai, qualquer estado que você vá. Por exemplo, é, o Brasil é tão diverso que a língua muda, né? Oh, Se você rodar a América Latina, o espanhol praticamente, o único espanhol mais diferente é o argentino, porque o argentino
E Uruguai um pouco também, na época que os italianos vieram para o Brasil, É isso que eu ia para falar. o Uruguai e para a O Argentina, dialeto, ó. é o dialeto. Foi muito. A população argentina era pequena, os italianos chegaram, então quase que ficou metade italiano, metade espanhol. Então o dialeto, o espanhol deles é mais italianado, né? Se eu falo, vamos a comer pollo, eu te convido, vamos comer pollo em La Calle 14 de Mayo. Vamos comer uma galinha na rua 14 de maio. O argentino é, vamos a comer pollo la calle 14 de maio. Ah, já mudou a entonação. A É um entonação dialeto. como o espanhol da Espanha, ele é silibado. Se ele fala você, que é usted, né, no Paraguai e na Ah, Argentina, ah. qualquer canto, o espanhol usted, ele Você gira a língua. Então, o que que acontece? No Brasil, apesar de ser um país muito grande, tem muita diferença linguística de sotaque regionais, regionais, regionais. né? Então, Quanto mais você sobe para o Nordeste, fica um português travado. Você desce para o Sul, o português já é isso. mais, Então, né? O carioca já puxa o S, a publicidade por é o isso que eu o falo. R, É o e que eu vai por falo. aí. A publicidade você tem que ser globalizado, Multilinguagem, multilinguagem e ser, sem perder a essência da regionalização, entendeu? perfeito. Então, por exemplo, eu vi uma russa falando que na Rússia, ela aqui no Brasil, lá, se você mora em Moscou, você fala um sotaque. Se vai para Vladivostok, que é do lado do Japão, é o mesmo sotaque. Não muda. Sim. Aqui no Brasil, não. São vários sotaques. São vários países. Na Itália é a mesma coisa. Você vai descendo para o sul, eles vão cortando as palavras, né? Ti Entendeu? voglio bene, É. te voglio bene. Em Milão, que é o norte, em Nápoles, que é a extrema sul, é ti voglio bene, ti voglio bene. Veja como corpo, ti voglio bene, E a ti língua vai voglio bene. mudando, né? Antes a gente falava, nós vamos, hoje a gente vai, A gente vai. que é horrível. Mas aí é a influência do espanhol, né? A riba. Né? Mas é isso. Então, Em riba. a O pessoal diz, comunicação, a riba em riba. a linguagem, ela vai mudando. Então, quando você fala, o Jornal Nacional mostrou, é porque vai regionalizando, vai mostrando outras partes do país, né? Que vai mudando todo o contexto da comunicação. E a comunicação, ela não para. Por exemplo, Dinâmica demais. hoje já se discute se o português brasileiro é português ou é brasileiro. Tanto que os portugueses creem que a influência brasileira é tão forte hoje em Portugal, é uma invasão que eles falam, né? Teve Sim, uns memes, sim. né? Vitória da Reconquista, você Certo. viu e tal. Se daqui a uns anos vai acabar, não vai ser mais língua portuguesa, língua brasileira. As pessoas na Europa estudam português de Invadiram Portugal. Quando e chega no Brasil, não se tem lasca. jeito. Invadiram por quê? Através de quê? Da publicidade, das Publicidade. telenovelas, dos documentários, jornalismo. Só para você ter uma ideia, ontem a homenagem de Cannes para o Brasil, Sim. o Olha o Brasil é um dos evento. países que mais ganharam prêmio no mundo. Foram quase 2.000 prêmios, 1.900 alguma coisa. Quase 2.000 prêmios, né? Aí um publicitário lá em inglês falou, acho que é a água de vocês. São muito Falaram a mesma coisa criativos. com a Ayrton Senna, com Né? os pilotos brasileiros. A água que eles bebem é diferente da nossa. Entendeu? Então, o brasileiro ele é muito criativo. É um dos povos mais criativos do mundo, né? Então, fervilha na cabeça das E pessoas. mais miscigenado. Daí eu acho que é a criatividade, né? É, Porque é, a mistura, ela depura e apura. é verdade. Segundo qual é o nome dele, rapaz? Que criou o Dom Pedro II de Andrada. Ah, não era nascido nessa Ele, época. ele, ele era um cara tão culto, tão erudito, É, que Dom Pedro I, quando foi embora, deixou Dom Pedro II para ele tutelar. E ele criou Dom Pedro II até os 16 anos de idade. E ele dizia que o Brasil era a nova Grécia naquela época. Na época o uhum, Brasil era o top dos tops em arquitetura, não sei se você sabe disso, é, mas no começo do século XX o Brasil despontava na arte, na cultura, na arquitetura, nas exportações de víveres, enfim. E o Brasil realmente tem esse privilégio dessa miscigenação, ter é. dado esse presente, que é um presente, né? Com certeza, com certeza. Ritmo, sons, bocas, formas. E a natureza foi realmente muito bondosa. Deus é muito bondoso com o Brasil. Com certeza. Luciano, muito prazer ter você aqui. Rapaz, que Mas é papo meu. bacana. Moço, você vir mais uma vez aqui ou outras vezes Quando para a gente. quiser, tamo aí.
Pronto, foi um grande prazer ter você aqui com a gente. Você sabe que eu sou seu fã, Ah, gosto muito do seu trabalho, continuo acompanhando, viu? E estamos aí à sua disposição. estamos aqui. Quando precisar, é só chamar. Valeu, gente. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do Biplan Conversa Afinada e voltamos a qualquer momento aí na sua TV. Um abraço e até a próxima.